Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a discípulos do Evangelho. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e assim vamos nos harmonizando com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Irmão, pedindo inspiração para que possamos ouvir a palestra de hoje, que consigamos entender da melhor forma possível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Moisés, ele estava no Egito e muito aflito, porque ele estava vendo o povo hebreu sendo escravizado já há mais de 4 séculos. E apesar dele ter sido criado pelo faraó, ele foi pego pela princesa e tinha todas as regalias do palácio, teve uma boa educação. Ele sabia que ele era hebreu, que ele tinha origem hebreia. E aquilo se constituía em grande aflição para ele. Então, ele quis dar continuidade à passagem, à chegada do povo hebreu para a Terra Prometida. Só que para ele tirar o povo dele dali e levar para a Terra Prometida, não foi fácil. Ele passou por várias dificuldades, em vários momentos ele tentando levar, ele não conseguia. E ainda que na época que ele nasceu, o faraó queria exterminar as crianças, os meninos principalmente, hebreus, porque queria diminuir aquela população que tanto crescia e que, de certo modo, ameaçava ali o domínio deles. Mas, mesmo assim, ele foi encontrado pela princesa e acabou sendo criado ali, porque era realmente a missão dele. E quando ele saiu para o deserto, com toda aquela população, ele foi muito criticado, porque apesar deles estarem vivendo num regime de escravidão, eles tinham, pelo menos, a sua comida, o seu alimento, água suficiente, e no deserto as coisas não foram tão fáceis assim. Mas mesmo diante de toda essa crítica, ele, em um determinado dia, subiu ao Monte Sinai e, inspirado pela espiritualidade maior, por Deus, ele recebeu os 10 mandamentos. E qual a função desses 10 mandamentos? O que isso representava para aquela população tão endurecida por conta da escravidão? Uma população que também não era amada e tinha essa dificuldade também entre os seus, do amor. Era trazer o convite à parte moral, a eles darem um passo à frente na evolução espiritual deles. E o primeiro mandamento Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem o que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não prestareis culto soberano.
Por quê? Naquela época era muito comum o politeísmo, que era a crença em vários deuses. E também se acreditava, às vezes se faziam imagens de animais, de pessoas, para se adorar. E então, esse primeiro mandamento acaba sendo uma aliança ali para aquele povo se focar nesses 10 mandamentos e seguirem aquilo para a sua evolução moral. O segundo mandamento é: não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Os mandamentos, eles podem ter várias interpretações, dependendo de quem vê, né? Dependendo do interior de cada um, do conhecimento de cada um, e dependendo da evolução também. Eu, às vezes, como eu estudei os 10 mandamentos, e no primeiro momento eu olhei para mim, o que representava para mim cada um deles, né? E talvez eu tenha me visto na situação de muitas vezes julgar, por exemplo, de julgar o outro, de querer fazer de Deus, de achar o que é certo, o que é errado, o senso de justiça. Talvez nesse momento eu queira pronunciar o nome de Deus em vão. E então isso me fez refletir também o quanto eu devo atribuir as questões da vida, as leis da vida a Deus e não a mim. O terceiro mandamento é: lembrai-vos de santificar o sábado. O que é isso? É ter um tempo para o nosso lado espiritual, o nosso lado... Nós estamos aqui de passagem, a gente vem da vida espiritual. Então, nada mais justo que a gente ter um tempo para isso, para que a gente possa pensar na nossa parte moral, na nossa parte com Deus. O que nós temos feito da nossa vida, o que a vida espera da gente. E a gente pratica isso com o Evangelho no lar, para quem consegue reunir a família, o que é muito bom quando a família está disposta a isso, porque também tem que ser algo natural, para que realmente tenha um significado maior, ou para quem não consiga, que faça dentro de casa, sozinho, mas que faça, porque quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente ilumina o nosso lar. E o quarto mandamento é honrai pai e mãe, né? A fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus lhe dará. Eu fiquei pensando sobre esse mandamento e eu pensei sobre a relação que eu tinha com a minha avó materna. Ela se chamava Jovelina. E eu tive vários momentos. Quando eu era pequena, ela tinha um vigor muito grande ainda. E à medida que ela foi envelhecendo, ela foi perdendo isso. E foi também tendo dificuldade de lembrar das coisas. Então, ela contava histórias, várias histórias, a mesma história várias vezes, e eu ouvia como se eu nunca tivesse ouvido, porque não adiantava falar: olha, você já me contou, ela não ia lembrar depois. E aí, no final, ela já não lembrava, mas às vezes ela não lembrava com quem que ela estava falando. Aí, uma vez ela falando comigo, ela estava me elogiando, porque eu estava cuidando dela, porque ela gostava muito de mim e tudo. E eu: ai, obrigada, avó, né? Mas aí depois ela falou assim: não, porque a minha neta, eu era a única neta, tá? Então, era eu mesma. A minha neta faz isso, isso e isso, me criticando, mas ela falava para mim, né? E eu ri da situação, né? Eu amava muito, sabia que ela também me amava, né? Mas foi o momento dela falar de mim, mesmo não sabendo o que era. E, bom, se foi uma crítica, de alguma forma, deve ter me servido naquele momento. Foi ela que me ensinou a rezar, então, um carinho enorme. Mas é isso, é a paciência que muitas vezes a gente tem que ter com as pessoas mais velhas. Porque muitas vezes a gente quer fazer valer as nossas ideias, os nossos conceitos, mas cada pessoa é um ser único. E ele precisa
ter o direito de se expressar da forma como lhe aprouver, e a gente deve acatar isso, assim como a gente gosta também de ter essa liberdade de expressão. O quinto mandamento é não mateis, né? Não matarás. Eu fiquei pensando muito sobre esse mandamento e também por conversas, até inclusive com um amigo próximo, a gente não tem mais o hábito tão, assim, não costuma matar como era antigamente, como era na época de Moisés, mas isso acontece, inclusive em profissões, por exemplo, militares, que muitas vezes as pessoas se veem nessa situação de ter que tirar a vida do outro. E isso não é fácil para quem faz, ainda que a pessoa queira se livrar de um mal, ela precisa depois conviver com isso a vida inteira. Então, que a nossa humanidade encontre um caminho de não violência, de não resolver as coisas dessa forma, ainda que seja em legítima defesa, que em algum momento a gente consiga transpor isso e esse tipo de morte não exista mais. O sexto mandamento é não cometais adultério. Esse mandamento, né, ou não ir contra a castidade. Eu fiquei pensando, refletindo sobre, e pensei nas relações que as pessoas têm tido hoje em dia, né? Relações de namoro, o quanto hoje com as redes sociais é tudo tão fácil, né? Hoje a gente tem aplicativo para, enfim, para encontrar as pessoas, o que não é ruim, eu não vejo de uma forma ruim. As pessoas, elas procuram realmente encontrar alguém que se dê bem, tudo. Mas, por outro lado, a impressão que se dá é que ficou tão fácil que os relacionamentos parece que, não estou generalizando, mas em alguns casos parecem que descartáveis, como se as pessoas não importassem. E acaba sendo mais no âmbito físico as relações, muito menos no âmbito espiritual. Agora, fica a reflexão para a gente se relacionar com as pessoas, se a gente pensa dessa forma, quais as sequelas morais que a gente pode causar nas pessoas que a gente, de repente, vê dessa forma. Então, que a gente trabalhe mais a compaixão e que a gente realmente tenha mais seriedade naquilo que a gente faz. Né? A energia sexual, ela é a segunda energia maior que a gente tem. Né? Então, que a gente a utilize muito bem utilizada, que a gente realmente aprenda a amar aquelas pessoas que a gente tem do lado. Se não der certo, tudo bem, mas que a gente se esforce para isso, para que as coisas deem certo. Porque uma pessoa é diferente da outra, nunca vai ser igual, a gente nunca vai ter, né, essa coisa de pensar igual, mas que a gente tenha esse interesse, né, em aprender a entender o outro e aceitar, sobretudo aceitar. O sétimo mandamento é não roubeis, não roubarás. Também é algo que a gente sabe que acontece na nossa sociedade. Então, existem pessoas que estão numa situação menos favorecidas e que se utilizam do roubo para sustentar a própria família. Nós sabemos que isso ocorre. Então, que a gente também encontre um caminho para que as coisas sejam mais bem divididas e que, claro, ninguém é vítima do que faz. Nós somos responsáveis. Se eu roubo, eu sou responsável, que eu roubei. Mas que a humanidade, né, encontre um caminho diferente, para que isso não aconteça mais, para que cada pessoa tenha o seu dinheiro, mas de forma digna, do seu trabalho, do seu suor. Não presteis testemunho falso contra vosso próximo.
que é a fofoca, que é o julgamento. Muitas vezes a gente julga as pessoas, mas o que a gente deveria fazer é olhar para nós mesmos. Por que essa pessoa me incomoda? Por que eu me sinto assim quando ela age de determinado jeito? A gente julga, às vezes, poxa, aquela vizinha, nossa, ela não olhou para mim, tá vendo? Ela não gosta de mim, ela fingiu que não me viu. Mas será que é verdade isso? Será que, de repente, naquele dia ela não internou a mãe, ela está correndo, indo para casa, buscar roupa, ela está totalmente atordoada? Então, o meu julgamento, muitas vezes, não é real. É uma impressão que eu tenho da situação. Então, talvez o que eu preciso trabalhar em mim, talvez, é pensar assim, não, será que ela gosta, será que ela não gosta? Não. Num próximo dia, eu vou a cumprimentar de novo, vamos ver o que vai acontecer. Se não der certo, se eu quiser a amizade dela, vou lá, vou conversar com ela, ver o que está acontecendo. O 9º mandamento é não desejais a mulher do vosso próximo, que é o respeito à família, é a gente aprender a respeitar o próximo. E o 10º, que é não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É claro que muitas vezes a gente trabalha e talvez a gente não tenha o fruto do nosso trabalho como nós gostaríamos de ter. Às vezes você escolhe uma profissão que não te dá o rendimento que você gostaria, ou várias situações na vida, e a gente vê o outro, nossa, ele está se dando tão bem, por que eu não? Então, é difícil, eu sei que é difícil, mas que a gente olhe para nós e veja o porquê que a gente talvez esteja passando por essa situação e o aprendizado que a gente pode ter dela. Sei que não é fácil, mas é um caminho, é um aprendizado. Então, eu passei aqui a primeira revelação, que é de Moisés, para nós espíritas. A segunda é de Jesus, que também veio pelo povo hebreu, né? Nós somos tronco deles, nós cristãos. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, que veio por várias partes do mundo. Não existia internet, mas foi global, porque vieram por vários médiuns no mundo todo, e que acabou disseminando muito mais rápido essa informação tão preciosa para a gente, que é quando dá uma abertura, uma revelação, é tirar o véu muito maior, que é do mundo espiritual, e qual é o nosso propósito aqui na vida. Então, nesse momento, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, se sentirem à vontade, e vamos vibrar para todas as pessoas que estejam nos hospitais hoje, precisando de ajuda. Vamos vibrar para os presídios, para os hospitais psiquiátricos, para todas as pessoas nas ruas que estejam precisando de auxílio. E assim que a gente pense em nosso lar iluminado, para que haja harmonia, haja entendimento entre as pessoas. Que assim seja, graças a Deus.